Boa noite aí, pessoal. Boa noite, ou bom dia, né? É, como, como podem ver, né, já viramos aí a meia-noite. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que está aí presente, né, prestigiando aí essa transmissão. Vocês podem me acompanhar aqui pelo YouTube e eu estou também transmitindo pelo Instagram, ok? Bom, antes de mais nada, né, mais uma vez eu agradeço aí a presença de vocês. E eu quero começar então me apresentando, né? Eu sou o Thiago, eu sou o pai de Lau, eu sou o pai do Miguel. Vocês devem estar acostumados aí a acompanhar o meu Instagram e parece que o Instagram é mais do Miguel do que meu, né? Não tem nada a ver com o pai de Lau porque só aparece ele. E finalmente eu resolvi aparecer para vocês. Então, por que eu marquei nesse horário mais incomum, né? Por que esse horário muito tarde? Pelo fato das crianças estarem dormindo, né? As crianças estão dormindo agora, então assim fica mais fácil para eu poder conseguir, né, passar o conteúdo que eu pretendo passar para vocês. E o foco é voltado principalmente para os pais, né, ou mães também de crianças com síndrome de Down, que estão aí, que receberam recentemente a notícia que vão ter uma criança com Down, e que estão esperando, né, estão na gestação de uma criança com síndrome de Down. E muitas vezes a gente preocupa, a gente vê muitas informações voltadas para a pessoa com síndrome de Down. E às vezes esquece muito dos pais. As pessoas não lembram dos pais. Qual cuidado na hora de transmitir essa informação para o pai ou para a mãe? Né? Como que a equipe responsável por passar essa notícia para o pai e para a mãe, né? Como que eles estão preparados? E muitas vezes não estão, né? A gente vê que tem todo um conhecimento técnico, tem todo uma informação relevante para poder passar e na hora de dar notícia para o pai e para a mãe, passam da forma mais fria, né, mais despreparada possível. Então, eu preparei aqui uma apresentação para passar para vocês, né, principalmente para os pais que estão aí esperando o seu filho, né, ou sua filha com o síndrome de Down chegar. Ok? Então, vamos lá. Pai de Down. Por que pai de Down? Boa noite aí para todo mundo. Boa noite, Camila. Eu coloquei esse perfil, né? Eu criei esse perfil quando o Miguel nasceu, ou melhor, quando nós descobrimos que o Miguel tinha síndrome de Down, tem síndrome de Down, porque nós descobrimos que o Miguel tem a síndrome de Down, ele já tinha 7 meses de nascido. Então, essa live de hoje é justamente para contar como que isso é possível, né? Por que que isso é possível? Ok? Então, meu nome é Thiago, mais uma vez agradeço, boa noite, bom dia para vocês. Então, para quem já me conhece, é, eu sou pai de Down, sou pai do Miguel. E o tema de hoje é a síndrome de Down na nossa vida, né? Não só na nossa vida aqui em casa, mas também na sua vida. Você que também tem aí um filho ou uma filha com síndrome de Down, ou que tem um sobrinho, uma sobrinha, né? Que conheçam pessoas que tenham síndrome de Down. E existem várias informações incompletas, vamos dizer assim, incompletas. Acho que seria a palavra mais certa, né, para se dizer. Então vamos lá, vamos alinhar os fatos. Primeira coisa, a síndrome de Down, para quem não sabe, ela não é uma doença, né? Ela é uma condição genética. Então, a pessoa que tem síndrome de Down, ela não é doente. Ela pode ter doenças, pode sofrer alguma doença, como qualquer pessoa sofre, né? A gente sabe que existem algumas doenças que vêm juntamente com a síndrome de Down, mas não é a característica da síndrome de Down. Uma dessas doenças é o problema cardíaco, né? Então, existem algumas doenças comuns entre as pessoas com síndrome de Down.
Uma delas é a cardiopatia. A maioria das crianças com síndrome de Down nasce com um tipo de cardiopatia, ok? Outro detalhe, né? Hoje eu até fiz uma postagem bem bacana, mais uma vez, né, dizendo, informando que não há variação em graus para a síndrome de Down. Então, a síndrome de Down, ela não tem grau. Como o autismo tem, né? Você consegue medir, né, a intensidade do autismo em graus. A síndrome de Down ela não tem. Ela é uma condição genética e a pessoa vai ter essa condição ou ela não vai ter, ok? Então, muitas vezes as pessoas acham que quem tem síndrome de Down é uma pessoa doente, e está errado, não é. E atualmente estamos usando aí muito o termo T21. Né? Por que denominamos aí a síndrome de Down como T21? Qual que é o fundamento aí desse T21? É a trissomia do cromossomo 21. Quer dizer, é o trio, né? Ao invés de um par no cromossomo 21, né? No par 21, ter apenas um par de cromossomos, a gente tem normalmente um trio. Então, por isso o nome trissomia. E tem sido feito essa substituição do nome para talvez, né, eu não vou dizer com certeza, mas é o que eu já li sobre, que as pessoas relacionam muito o nome síndrome de Down, o Down aí puxando a palavra do inglês baixo, né, jogando para baixo, é, diminuindo, né, sendo uma pessoa diminuída, e não é verdade. No caso da síndrome de Down, o nome Down é do pesquisador que foi o primeiro aí a identificar essa variação genética. Então foi dado o nome dessa síndrome em homenagem a esse pesquisador. E hoje em dia as pessoas têm utilizado mais essa denominação aí de trissomia 21 ou T21 para ficar mais fácil. Bom, quem estiver me acompanhando aí pelo Instagram não vai estar acompanhando a apresentação em si. Depois vai estar disponibilizado aí no YouTube, é só assistir de novo, né? Então, como que foi a chegada aí do Miguel na nossa casa? Né? Como que a gente recebeu o Miguel? Você aí que é pai, mãe, né? Sabe toda a expectativa, né, do nascimento de uma criança. Tudo que você planeja, todo o acompanhamento pré-natal que você faz, é, todas as consultas, né, buscando aí saber se a criança vai nascer com uma doença ou não, se ela vai nascer com perfeição, com saúde ou não, né? Se é uma criança só ou mais de uma, ou em alguns casos até três. Então, assim, é muito comum que os pais façam esse acompanhamento pré-natal. E durante esse período são feitos vários exames. E com o Miguel também não foi diferente, né? Nós tínhamos toda aquela expectativa, no nosso caso, de pais de segunda viagem, porque o Miguel é o nosso segundo filho. Então, o Miguel, ele nasceu no exato dia que ele completou aí 36 semanas de gestação. No dia que ele completou a 36ª semana de gestação, a minha esposa, né, conversando com ele na barriga, disse: meu filho, a partir de hoje, você pode nascer. A gente só não esperava que ele fosse tão obediente, né? Então ele resolveu nascer exatamente naquele dia. Se a partir daquele momento eu posso nascer, então vamos nascer. Então, assim, foi bem corrido, né, no dia que ele nasceu. A gente nós estamos morando em Brasília, não temos nenhum familiar aqui por perto. Havia todo um planejamento para a chegada do Miguel e ele antecipando essa chegada acabou aí dificultando um pouco mais os nossos preparativos. Mas nada que não fosse possível de resolver sozinhos. Bom, não houve necessidade de UTI neonatal. Uma das perguntas aí que eu recebo muito, para quem não sabe, normalmente eu tento colocar todo dia aí uma caixinha de perguntas em aberto, porque tem pessoas novas todos os dias, né? Todo dia tem alguém novo entrando aí no meu perfil do Instagram, e não tem informação
a respeito de como o Miguel nasceu, como que é uma criança com síndrome de Down, como que se trata com uma criança com síndrome de Down. Muitas vezes as pessoas acham que o fato de ter síndrome de Down, a criança vai nascer e vai precisar de ficar no UTI. E o Miguel nasceu, apesar de adiantado, né, de muito adiantado, não precisou de usar essa UTI, não precisou de fazer o uso da UTI. Então, era mais um fato para a gente ficar sem acreditar ou sem entender posteriormente por que ele tem a síndrome de Down. Porque não precisou de UTI, então era um fator que não iria chamar a nossa atenção para esse fato aí da síndrome de Down. Nenhum exame no pré-natal sinalizou a síndrome de Down. Todo mundo sabe, aí, os pais, que quando você está fazendo o seu acompanhamento pré-natal, é muito comum ter um exame, eu não vou saber ao certo, quem sabe isso aí melhor é a mãe, mas eu sei que tem um período do pré-natal que se faz um exame de translucência nucal. É uma ultrassonografia e faz uma medida, se não me engano, da nuca da criança, né? E com esse exame tem-se a possibilidade de identificar que a criança pode nascer com síndrome de Down. Então, acontece que com o Miguel, ou pelo menos eu imaginava o seguinte, fez o exame da translucência nucal, não constatou que teria a possibilidade de ter a síndrome de Down, ok, então não vai ter e está tudo certo. Né? Então, dá-se aquele alívio, meu filho não vai ter síndrome de Down. A gente, sem imaginar que o Miguel nasceria com a síndrome de Down, a gente ficou naquela expectativa, né, daquele exame não desse nenhuma indicação de qualquer tipo de síndrome. Então, como o exame foi feito e não sinalizou nenhum tipo de síndrome, ficamos tranquilos. Então, daquele período em diante, a gente não imaginaria que pudesse ter qualquer tipo de síndrome. A Babi está dizendo que a minha história é muito parecida com a dela. Cara, a gente acaba descobrindo ou conhecendo cada história mais incrível do que a outra. Uma seguidora recentemente me indicou, me marcou um perfil de um rapaz que descobriu que tinha síndrome de Down agora, adulto. Na fase adulta, ele descobriu que tem síndrome de Down. Então, o que são 7 meses, né? Descobrir com 7 meses de nascido, perante a um jovem aí com 20 e poucos anos, descobrir que tem síndrome de Down. Então, voltando aqui no ponto central aqui, no exame, nenhum exame que foi feito no pré-natal sinalizou que o Miguel nasceria com síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome. Nos primeiros 6 meses, né, nenhum médico identificou que ele tivesse a síndrome de Down. O Miguel nasceu de 36 semanas e tinha uma dificuldade de amamentar. Ele não tinha força, não conseguia amamentar. Até então a gente julgava que era o fato dele ter nascido prematuro. O fato dele ser muito prematuro, então ele tinha aquela dificuldade. Ele só queria dormir, ele ficava mais tempo dormindo do que comendo ou interagindo com a gente. E a gente, sem saber o motivo, né? Por que ele tinha essa atitude, esse jeito, né? A gente não conseguia identificar por que o Miguel só pensava em dormir. Então a gente acabou ficando aí uma semana na maternidade, né? Para que ele pudesse aprender, despertasse aí a vontade de mamar, de amamentar e pudesse ganhar peso e sair da maternidade. Bom, então ele passou por 2 pediatras assim que ele nasceu na maternidade. Nenhuma pediatra identificou que o Miguel tinha síndrome de Down. Quando voltamos para casa, quando viemos para casa com o Miguel, começou aquele ciclo, né, de a visita ao pediatra
uma vez por semana. Acho que todo mundo que é pai e mãe sabe ou tem essa rotina de levar o filho ao pediatra, né, quando recém-nascido, de semana em semana, depois a cada 15 dias, depois a cada mês, e assim a gente vai afastando esse período à medida que a criança vai crescendo. Vai crescendo. Bom, o Miguel não foi diferente, então a gente levou ele na pediatra que já estávamos acostumados a levar o nosso outro filho, o Benício. E desde a primeira consulta, ela nunca nos disse que Miguel tinha síndrome de Down. Ela nunca mencionou que ele tivesse qualquer tipo de síndrome, né? Desde então, todos os acompanhamentos normais, todos os acompanhamentos rotineiros, né? Durante toda semana, a cada 15 dias, a cada mês, seguindo o fluxo normal de todo recém-nascido. Bom, então como e quando foi identificada a síndrome de Down? Então a gente identificou que o Miguel tem a síndrome de Down, ele já estava com 7 meses de nascido. E como que foi isso? A mesma pediatra que a gente levou nas primeiras semanas, né, nos atendeu um dia que o Miguel foi o primeiro sintoma gripal que ele teve, né, em 6 meses, 7 meses, ele pegou uma virose, né, pegou uma gripe e evoluiu um pouco com febre, né, e a gente levou na pediatra para poder tratar. Durante esse processo, o que a pediatra nos indicou? Ela suspeitou que possivelmente ele estivesse com um princípio de pneumonia, né? E durante essa consulta, ela simplesmente nos disse, eu não sei ao certo a forma como ela disse, mas ela simplesmente nos disse, seu filho tem síndrome de Down e tudo mais, e acho que foi o medicamento que ela ia prescrever para ele, né? Então, nesse cuidado com a prescrição do medicamento, ela soltou essa informação para a gente, assim, e como ele tem síndrome de Down, e nisso pegou a gente de surpresa, como assim? Né? Como que ele tem síndrome de Down? Claro que não tem. E essa médica, ela meio que nos acusou, tipo assim, como se a gente não estivesse aceitando, como se a gente soubesse que ele tinha síndrome de Down e estivéssemos negando. E, na verdade, ela foi a pediatra dele desde o início, mais do que ninguém, ela tinha a obrigação de sinalizar para a gente, né, com antecedência, que ele tem a síndrome de Down. E aí, simplesmente, ela nos disse assim, ele tem síndrome de Down, como assim vocês não sabem? Ninguém nunca falou isso para vocês? E a nossa surpresa maior era essa, poxa, se ela era a pediatra dele, se ela estava acompanhando ele desde o início, desde as primeiras semanas, e ela ainda nos disse, eu desconfiava que ele tem síndrome de Down. E nunca nos falou nada. Deixou passar 7 meses para poder falar. O que deixou a gente assim meio perdido, né? O que acontece quando a gente recebe uma notícia dessa? Não era o que você estava esperando, não era o que você planejou, não era o filho desejado, planejado, né? Você desejou um filho que viesse saudável, perfeito, sem nenhum tipo de problema e sem nenhum tipo de síndrome. E, de repente, né, parece que o Miguel ele é a única criança que foi picada pelo mosquito da Down, porque ele não tinha nada e, de repente, passou a ter. Assim, a explicação imaginária que a gente pode ter. Né? A gente nunca conseguiu perceber antes que ele tinha. A pessoa que percebeu não nos informou e simplesmente depois nos acusou de estar omitindo. Então, para confirmar essa suspeita, né, a médica nos passou o exame cariótipo. Quem tem criança aí com síndrome de Down ou fez, né, ou quem é pai recente aí está fazendo, está esperando, está aguardando esse exame, né, para confirmar a alteração genética que diz que a criança tem a síndrome de Down.
Então, no Miguel, ele foi confirmado através desse exame genético após 80 dias de espera. Então, durante esses 80 dias, a gente olhava para ele e falava assim, não, ele não tem. Outra hora a gente olhava para ele, não, ele tem, ele tem as características, realmente ele tem. Em determinadas coisas que ele fazia, que muitas vezes, muitas mães me perguntam aí, mandam direct, pergunta na caixinha, faz pergunta na caixinha de perguntas, né? Como que é o desenvolvimento do Miguel? Desenvolvimento comum, talvez 1 mês ou 2 meses de atraso para realizar as atividades que a gente espera que uma criança realize, sentar, andar, falar, engatinhar. Então, como foi um tempo muito pequeno, e o fato dele ter nascido com 36 semanas, né, com uma pequena prematuridade, a gente acabava considerando que o fato dele estar demorando um pouco para fazer determinada atividade, determinada ação, era por ele ter essa idade corrigida, digamos assim, por ele ter esse pequeno desvio aí de tempo, né? Ele nasceu antes da hora e não estava meio deslocado aí no tempo. E na verdade não. Então foi bem assim um desenvolvimento bem comum e o tempo de defasagem talvez tão pequeno que a gente não conseguia perceber, né? Que ele tinha síndrome de Down. Bom, e enquanto a gente esperava e ficava nessa dúvida se tem ou não tem, a gente começou a ter o sentimento de tristeza, né, de frustração, que todo pai, toda mãe nesse caso, né, sente. Só que a gente começou a ficar preocupado. Poxa, se o exame está demorando, então vamos tentar entender o que é a síndrome de Down. Como que ela vem? O que ela pode ocasionar? E, no caso, a gente estudando, né, pesquisando, a gente descobriu que a criança com síndrome de Down poderia ter alguns problemas de saúde. Então, isso aí passou a ser o nosso maior foco. A gente queria ter certeza que o Miguel não tinha nenhum tipo de problema de saúde. Então, a gente até se antecipou, né, a gente trocou a pediatra, nós trocamos a pediatra, e a pediatra que atende ele até hoje nos passou a seguinte informação: olha, eu acho que ele não tem. A pediatra, a pessoa formada, a pessoa com conhecimento, ficou na dúvida também. Né? Essa nova pediatra também ficou na dúvida se ele tinha ou não a síndrome de Down. E durante as nossas consultas, nossa conversa, eu acabei solicitando para ela, doutor, a gente começou a estudar, a entender o que é a síndrome de Down, e a gente descobriu que pode ter vários problemas de saúde. E isso me preocupa muito mais do que o fato dele ter ou não a síndrome de Down. Então, enquanto a gente aguarda essa confirmação, me passa os exames que a gente possa estar fazendo, possa estar realizando, para poder confirmar, né, que ele não tem nenhum tipo de problema de saúde. Enquanto a gente espera, né, eu estava com o sentimento de que estivesse perdendo tempo, né, esperando essa confirmação. Ela nos passou os exames e acabou que a gente fez alguns e o do coração a gente acabou deixando para depois, né? Mas no dia que a gente confirmou, né, pegou o resultado do cariótipo, informando, o Miguel tem síndrome de Down, ele tem lá o par 21, né, o cromossomo do par 21 alterado, né, que condiz com a síndrome de Down. Então, a partir desse primeiro dia, né, desse dia que a gente descobriu, confirmou, a gente começou então a fazer os exames clínicos, né, para a gente poder descartar aí qualquer doença que ele pudesse ter. Eu acho que essa é a maior preocupação que o pai e a mãe, né, de uma criança com síndrome de Down tem que ter. Saber que a sua criança é saudável. A síndrome de Down não é nada. A síndrome de Down é uma característica. Então, o que mais preocupava era a saúde. E muito comum
as crianças terem cardiopatia. E esse foi o nosso maior susto, né? Assim que a gente fez o primeiro exame, foi diagnosticado aí que o Miguel tinha uma cardiopatia. Eu não entendo, naquela época eu não entendia nada, hoje eu entendo um pouquinho, né? Mas era uma cardiopatia grave, uma cardiopatia severa. E os médicos ficaram assustados, porque ele tinha essa condição e não cansava. Por que ele não ficava roxo? Por que ele ganhava peso, né? Muitas crianças, a gente ficou sabendo depois, demoravam a fazer a cirurgia porque os médicos esperavam que ela ganhasse peso para poder estar apta a fazer a cirurgia. O Miguel não, sempre foi bem gordinho. Ele não ficava roxo, ele não ficava cansado, sem saber, né, sem ter essa informação. Eu tinha a mania de fazer brincadeiras extravagantes com ele, de jogar para cima, de rolar, de pular, né, com um bebê de 6 meses. É só o pai mesmo para fazer umas maluquices dessas. E sem saber dessa condição clínica dele, né, dessa cardiopatia. Então, feito aí os exames, né, os médicos informou que ele teria que fazer essa correção, teria que fazer uma cirurgia, e que essa correção normalmente é feita com até 6 meses de idade. Então, no caso do Miguel, ele já estava atrasado. Como a gente demorou a descobrir que ele tinha síndrome de Down, meio que demorou a atentar para esse fato aí da cardiopatia. Então, meio que a gente estava atrasado. Então, havia uma necessidade de corrigir logo, fazer essa correção logo. E uma preocupação dos médicos era confirmar que o organismo dele não estava acostumado, já adaptado com aquela condição física dele, assumindo uma pressão alta. Obrigado aí, Giliard. Obrigado, parabéns aí para você também que é pai e com certeza entende tudo que eu estou falando aqui agora. Todas as aflições que a gente sente como pai, né, como pai dedicado, acredito que todos vocês que são pais e mães também sentem. E a correção do Miguel foi feita com 9 meses. Então, para ter a segurança de fazer essa correção, os médicos pediram primeiro que fosse feito um exame, um cateterismo, para medir, né, para aferir a pressão interna do coração dele, para entender que o coração não estava adaptado, que o organismo não estava adaptado àquela condição física, e que a cirurgia, se fosse feita, teria o resultado esperado, teria sucesso, né? Não trazendo mais problemas para ele. E graças a Deus foi corrigida quando ele estava com 9 meses. Uma curiosidade dessa cirurgia do Miguel, vou pedir licença a vocês aí que eu vou beber uma água, acho que eu empolguei falando muito. Se eu estiver rápido, aí vocês sinalizam, se não estiver compreendendo também, quiser que repita algum passo ou dê um ponto a mais em determinada informação, só pedir, pessoal. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, o chat está disponível, pode falar por ele também. Bom, então um fato curioso aí sobre essa cirurgia do Miguel é que os médicos falaram com a gente o seguinte: ele vai ficar, no mínimo, 10 dias na UTI, entre preparar para a cirurgia, fazer a cirurgia e recuperar da cirurgia. E acontece que o Miguel fez a cirurgia numa quinta-feira, né, se internou na UTI numa quinta-feira, fez a cirurgia numa quinta-feira. No sábado, nós fomos para o apartamento. Na segunda-feira, a gente estava em casa com o Miguel. Então, assim, em menos de uma semana, né, no intervalo menor que uma semana,
Nós fizemos a cirurgia e saímos do hospital. E hoje, graças a Deus, sem nenhum problema, né, a gente faz o acompanhamento cardiológico desde então, né? O mesmo caso da pediatra aí no início da infância, né, quando era recém-nascido, acompanhamento semanal, acompanhamento a cada 15 dias, acompanhamento mensal, acompanhamento a cada 3 meses, acompanhamento semestral, e hoje a gente já está no acompanhamento anual. Por mim, eu faria o acompanhamento semestral, continuaria fazendo semestral, mas a garantia que o médico nos deu que tudo foi corrigido e não tem nenhum problema mais de coração, garantindo que o Miguel possa fazer qualquer tipo de esporte, que ele possa praticar qualquer tipo de esporte, e venha contribuir com o desenvolvimento dele. Então, mesmo tendo essa segurança, eu acabo talvez pecando aí pelo excesso, né, e optando por levá-lo com mais frequência. Hoje, então, esse acompanhamento ele é anual. A gente tem feito anualmente, né? Por mim, eu faria a cada 6 meses. E o Miguelzinho, ele está apto para qualquer prática esportiva. Mesmo tendo essa liberação do médico, né, esse atestado do médico que ele possa fazer, hoje ele não está fazendo nenhuma atividade por conta da pandemia. Esperando terminar logo aí para a gente poder colocá-lo na natação, né, para ele começar a exercitar, a fazer exercícios esportivos, para melhorar o desenvolvimento dele, né, para melhorar a musculatura, para ele ter um desenvolvimento melhor, para ele ter uma condição de saúde melhor. Todo mundo conhece, né, sabe que a natação é um dos melhores exercícios aí para se praticar, né? Então vamos esperar aí essa pandemia passar para a gente poder iniciar essa prática esportiva. Bom, então, qual foi o nosso sentimento aí quando a gente descobriu a síndrome de Down? Quando a gente descobriu que o Miguel tinha a cardiopatia, né? Qual que foi o sentimento? Eu imagino que todo pai, toda mãe que tem um filho com a síndrome de Down ou qualquer outro tipo de síndrome, quando ele descobre, é uma frustração, é uma tristeza, um sentimento de incapacidade, de culpa, né? É muito comum você procurar aí na internet, pesquisar, e ver informações dizendo que a mãe que tem uma idade acima de 35 anos, a probabilidade de nascer uma criança com síndrome de Down é muito maior do que a mãe que tem menos. Mas não é por esse motivo que existe culpa, né? Que existe uma culpa da mulher, que existe uma culpa da mãe, ou que existe a culpa do pai. Ninguém tem culpa. É um acaso, é um acontecimento genético e pronto. Não tem o que fazer. E isso não significa que a criança é incapaz. Isso não significa que a criança não possa se desenvolver. E assim, por que eu criei o perfil Pai de Down? Por que eu me disponibilizei hoje, né, depois de muito tempo, vamos contar aí desde o nascimento do Miguel, há quase 5 anos, né, a gente convive com a criança com síndrome de Down. Por que só agora eu resolvi compartilhar essa informação, essa história com vocês? Por que só agora eu resolvi contar um pouco dessa história, né, com mais detalhes, com mais informações? Porque eu tenho colocado aí diariamente, aí, né, com uma certa frequência, aquela caixinha de perguntas lá no Instagram. E muitas das respostas, ou muitas das perguntas que eu recebo são de pais que descobriram recentemente que a criança tem Down e ficam se perguntando: será que o meu filho vai andar? Quando que ele vai andar? Quando que ele vai falar? O que ele pode fazer? O que ele não pode fazer? Então, assim, o que oferecer para essa criança, para ela se desenvolver? O que oferecer de estudo, de terapia, de fisioterapia, fono, todas as terapias conhecidas, necessárias e disponíveis para poder desenvolver a criança, isso aí todo mundo sabe.
E todo mundo conhece, todo mundo é orientado a buscar. Mas ficam dois pontos aí frágeis, perdidos. Um é a mãe, o outro é o pai. A gente preocupa com a criança, preocupa com a pessoa que tem a síndrome de Down, mas acaba esquecendo do cuidado com o pai, do cuidado com a mãe. E assim, por mais que se tenham especialistas, psicólogos, médicos, enfermeiros, acho que só um pai ou uma mãe vai conseguir explicar ou compartilhar, talvez nem explicar, mas compartilhar a experiência, compartilhar coisas vividas, né? E não com o intuito de fazer comparativo, mas com o intuito de mostrar para pessoas que é possível, que a criança aprende, que você não precisa ficar desesperado, que não precisa ficar aborrecido, que não é motivo de tristeza, e que quanto mais tempo você perde lamentando, mais tempo você está deixando de desenvolver o seu filho ou de desenvolver a sua criança. Então, assim, esse Instagram Pai de Down, essa live de hoje e outras que virão, é mais com o intuito de acolhimento a esse pai e a essa mãe. Principalmente ao pai. É muito comum a gente ver que as mães estão engajadas, que as mães se unem, estão sempre se informando. E assim, o pai, às vezes, por falta de interesse, ou por falta de tempo, ou por achar que a mãe já está fazendo a parte dela, ele não tem que fazer mais nada. Na verdade, não é bem assim. Ou às vezes por medo, quem sabe mais é a mãe, o pai não sabe muita coisa, não pode ajudar. Pelo contrário, estar junto da mãe e ajudando na educação, na criação, no desenvolvimento do filho, ajuda muito. Então, assim, mais para alertar ou informar esse pai, né, que ele pode fazer muito mais, né, que ele não precisa ficar só esperando, eu criei esse perfil Pai de Down. Então, nosso sentimento aí é igual de todo mundo, igual de todos os pais, de todas as mães, que são pais de criança com síndrome de Down, com autismo, com qualquer outro tipo de síndrome que a criança possa ter, ou qualquer outro tipo de deficiência. Agora, história igual a nós, conheço poucas. Já até uma mãe já me relatou uma vez a mesma história. O filho nasceu e não teve nenhum diagnóstico no pré-natal, não teve nenhum diagnóstico depois de nascido, né, imediatamente ao nascer, e que foi descobrir muito tempo depois. Como eu comentei aí há minutos atrás, foi indicado também para mim um perfil de um rapaz, de um jovem, que descobriu que tem síndrome de Down agora, depois de adulto. Então, são várias histórias, cada uma mais incrível do que a outra. Então, eu ouvi vários testemunhos, né, de famílias, né, e o sentimento de tristeza é o que mais predomina, né. Demora para uns, demora um pouco mais a passar, para outros passa rapidamente. Talvez no nosso caso passou bem rápido. Acho que a gente só teve um dia para, assim que confirmou, para ficar lamentando, porque imediatamente a gente já teve aquele impacto da cardiopatia. Então isso aí acabou sendo o nosso foco principal. Então a gente talvez não tenha tido muito esse tempo aí de tristeza. Talvez a gente teve mais angústia na expectativa da confirmação. A gente teve mais uma angústia no momento de esperar confirmar que o Miguel tem a síndrome de Down. E esse sentimento de angústia e tristeza, acho que é predominante em todos os pais. Eu acho que não tem ninguém que não tem esse sentimento quando isso acontece. Então não foi diferente aí com a nossa família, né? Mas a gente não ficou, né, nesse sentimento por muito tempo. Como eu disse, a cardiopatia acabou sobressaindo. Acho que era o mais preocupante naquele momento, era confirmar a saúde do Miguel, era corrigir esse problema de cardiopatia, né? Eu não tenho muito tempo aí de ficar lamentando.
E isso aí acho que fez a diferença, né? É, eu acho que o que eu queria falar mais, vou até para quem está no Instagram ou para quem está no YouTube, eu vou jogar aqui a tela cheia. O que eu queria falar mais, né, ou demonstrar mais nessa live, é que quanto mais rápido você perceber, ou você assumir, ou aceitar a condição genética do seu filho, mais rápido você vai poder estimular o seu filho. E, assim, a estimulação precoce é fantástico. Aqui em Brasília, nós tivemos acesso à educação precoce. O Miguel foi para a educação precoce com 1 aninho. Assim que ele fez 1 ano, a gente conseguiu uma vaga para ele na educação precoce. E é um trabalho assim de estimulação maciça, além da escola precoce. A gente também colocou o Miguel, na época, na psicomotricidade. Também ajudou muito nesse processo aí de desenvolvimento físico dele, desenvolvimento motor, né, dele conseguir engatinhar, andar, né, se movimentar, né, mais facilmente. E assim, talvez se a gente tivesse ficado mais tempo lamentando, por que que meu filho nasceu assim? Por que comigo? Por que não sei o quê? Ficar sempre lamentando, a gente ia perder esse tempo, né, lamentando e deixar de estimular o Miguel, e deixar de proporcionar para ele um melhor desenvolvimento, proporcionar para ele uma atividade que pudesse, naquele momento, talvez não ter tanto reflexo, mas lá na frente, no futuro, trazer uma condição de vida melhor para ele, uma autonomia, né, maior para ele. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito, que eu me preocupo muito, é com os pais, com o pai, a mãe, e fica aí aborrecido, triste, né? Porque recebeu esse diagnóstico, talvez não da forma mais carinhosa que poderia receber, mas também fica aí lamentando e perdendo esse tempo aí de desenvolver. Então, assim, a minha proposta hoje era estar contando um pouco a nossa história, estar contando um pouco a história do Miguel. Eu sei que cada pessoa é individual, cada pessoa tem o seu tempo de desenvolvimento. Não estou falando da pessoa com síndrome de Down, estou falando nós mesmos, pai, mãe. Cada pessoa aceita de um jeito, cada pessoa entende de uma forma, demora mais tempo ou menos tempo para absorver a informação. Então, assim, eu quero ser um ponto, talvez de alerta ou de estímulo para os pais, para as mães, para que eles entendam quanto mais rápido esse pai, essa mãe interagir com seu filho, proporcionar para ele uma estimulação mais cedo, mais rápido o seu filho vai se desenvolver. Porque a síndrome de Down, para a maioria das crianças, ela vem só o atraso no desenvolvimento. Então, se a gente se antecipa, a gente consegue colocar o nosso filho num ritmo de desenvolvimento comum a qualquer criança. Então, vale muito da dedicação do pai, da mãe, e a gente não ficar só esperando nas terapias. Ficar esperando só pela terapia para poder, eu levo meu filho na TO, tá tudo bem. Eu levo meu filho na físio, tá tudo bem. A tia lá da físio é que vai tomar conta dele, é que vai ser a responsável pelo desenvolvimento dele, que vai ser a responsável para ele andar, para ele movimentar, engatinhar e tudo mais. E não, a maior responsabilidade é nossa, minha como pai, da minha esposa como mãe, do Giliard como pai, né, da Cida como mãe. Então, assim, cada pessoa é que é responsável pelo desenvolvimento do seu filho. Então,
Na fisioterapia, não é só a criança que vai estar lá se exercitando. Tem que estar ligado, tem que estar atento o que está sendo passado. Os exercícios que é passado para você fazer em casa, você tem que fazer. Tem que ajudar a sua esposa, tem que ajudar o seu marido a proporcionar para aquela criança, para a sua criança, para o seu filho, aquele exercício, porque isso aí que vai fazer a diferença no futuro dele. Eu acho que o que eu queria dizer era isso. Não sei se foi muito rápido, não sei se foi muita informação, se ficou alguma coisa perdida, se ficou alguma coisa sem entender. O pessoal do YouTube aí talvez fica me vendo de lado, é porque é nesse momento que eu estou apontando para a câmera do Instagram. E da mesma forma, o Instagram, quando eu estou olhando para o lado de cá, eu estou dando atenção para o pessoal do YouTube. Eu queria, então, agradecer a presença de vocês, todo mundo que ficou comigo aí até o final. Eu vou deixar gravado, pediram para deixar essa live gravada, vai ficar lá no YouTube, vai ficar no Instagram. Eu ainda não sei como faz isso, mas eu vou aprender. Todo mundo aprende, né? Mas no YouTube eu vou deixar gravado por uma semana. Então, pode comentar. Eu vou deixar também no Instagram todos os dias, né? À medida que eu for renovando, né, a caixinha de perguntas. Então, se você tiver alguma informação, alguma dúvida, algum questionamento, quiser colocar para a gente lá no Instagram, a gente vai ficar muito feliz em poder contribuir com vocês. A Alice, né, na verdade é a Elaine, a mamãe da Alice, foi ótimo aí ouvir a nossa história. Elaine, ela sempre está ouvindo a nossa história. Nós somos vizinhos. A Alice é amiguinha do Miguel, né, vai crescer junto com ele. É uma criança que a gente recebeu aqui na nossa casa e somos encantados com a Alice. Então, é sempre bom poder contar essa história, né? Eu acho que pela primeira vez eu contei essa história de ponta a ponta, né, do início até o momento atual. Não, o momento atual não, né, até o momento da cirurgia, né, o pós-cirúrgico e tal. Tem muita coisa ainda para contar. E eu espero, né, que na semana que vem eu vou fazer um novo tema, trazer talvez um tema mais específico, né? E se quiserem algo mais certo, mais concreto, mais direcionado, coloca lá para a gente no Instagram, que vai ser muito bom poder contribuir com vocês. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Live Corujão, acho que foi um nome bem sugestivo, né? Nós estamos aí quase 1h da manhã e muita gente aí acompanhando. Como o Miguel é de Brasília, Legião Urbana é de Brasília, então eu fui num ponto, só para a gente fechar aqui essa live de hoje, da música Pais e Filhos, né? No trecho da música que diz: sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Então, eu, o Thiago, sou uma gota d'água, um grãozinho de areia. Mas se eu puder contribuir com o pouco que eu conheço, com um pouco da experiência de convívio com um pai ou uma mãe, né, se apenas um pai ou uma mãe se sentir ajudado com o que eu tenho para contar, com o que eu tenho para dizer, eu acho que já vai ter valido a pena. Então, sendo essa gota d'água, sendo esse grão de areia, eu agradeço muito aí vocês. Tá? O perfil no Instagram, @paididal, não tem como errar. Vou estar sempre publicando alguma informação. Eu sempre coloco o Miguel, né? O Instagram é Paididal, mas quem aparece mais é o Miguel. Ultimamente eu tenho colocado aí as tarefas dele da escola, né? Todos os exercícios que ele está fazendo na escola virtual, né? Por causa da pandemia. E tem também a nossa página, paididal.com.br, e vou deixar também o e-mail, o contato @paididal.com.br. Vou ficar muito feliz de receber aí
o contato de vocês. No mais, acho que eu posso dizer bom dia, né? Bom dia para vocês. Vamos descansar, vamos dormir. Amanhã começa o fim de semana. O Miguel está dormindo já tem um tempinho. Então, daqui a pouco ele está de pé, agitando tudo. Então, só para lembrar, né, para deixar aí registrado, essa live vai ficar gravada no YouTube durante uma semana, né, até que a próxima seja transmitida, né, uma nova live seja transmitida. Essa fica aí gravada para vocês verem e reverem. Ok? Obrigado. Boa noite para vocês. Bom dia para vocês. Mais uma vez, obrigado. Bom, finalizei aqui pelo Instagram, finalizar aqui no YouTube também. Foram quase uma hora de conversa, ou melhor, quase uma hora falando aqui sobre a nossa história. Eu quero agradecer você aí que esteve presente com a gente, comigo, né? Ou com os outros aí compartilhando essa nossa história. Se vocês gostaram, eu vou fazer como os YouTubers, né? Deixa o seu joinha, dá seu like, comenta, compartilha com quem você acha interessante compartilhar. E mais uma vez, obrigado e boa noite, ou bom dia, né, para vocês. Valeu, pessoal.